Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, toda quinta-feira a gente está com um vídeo novo aqui para abençoar você, o seu ministério, sua família. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu gosto muito. Na verdade, a gente até já falou um pouquinho sobre ele aqui, mas hoje eu quero falar somente sobre ele, que é sobre a autoridade da igreja, a autoridade do cristão. Você, como um filho de Deus, você tem que andar mediante a autoridade, eu também. E para seguir aqui, né, para guiar a nossa mesa, eu quero ler com vocês uma narrativa de Jesus que é muito conhecida, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, que é uma conversa de Jesus com Pedro, na verdade com os seus discípulos ali. E Jesus está falando muito sobre a autoridade da igreja ali, muito sobre o fundamento no qual nós estamos firmados, né? Então vamos ler. A partir do versículo 13 diz assim: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Versículo 14 diz assim: e eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes eles, né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para aqui rapidinho, né? A gente já vai continuar a leitura aqui, mas só até aqui a gente já vê algo muito legal, né? Que Jesus ele vira para os seus discípulos e ele fala assim: gente, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Então os discípulos começaram a conjecturar, né, sobre o que a multidão falava sobre Jesus. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, né? Mas só que Jesus ele não parou em saber quem que a multidão dizia que ele era, mas ele quis saber mais profundamente ali o que os discípulos achavam acerca de Jesus. Então Simão Pedro se levanta ali e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus no versículo 17 diz assim: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu, né? O que diz lá o versículo 17. E o que eu acho muito interessante aqui é que Jesus ele se alegra, ele fala: Pedro, você é um abençoado, né? Em outras versões fala assim: bem-aventurado você é, Pedro, né? Mais que feliz você é. E é muito interessante que Jesus ele não está se moldando ali no que a multidão diz sobre ele, mas ele se alegra ali, ele se exulta no que Pedro diz sobre ele. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui, né, como algo prático para a nossa mesa muitas vezes, meus irmãos, a multidão vai falar que Jesus é muitas coisas, né? Muitos vão achar que Jesus é só um abençoador, que Jesus é só um curandeiro, que Jesus é só aquele que dá um dinheiro, né? Dá um carro legal, dá uma casa legal. Mas a gente precisa ir para a segunda pergunta aqui, né? Porque a multidão pode falar um tanto de coisa sobre Jesus, mas e nós? Né? E nós, a igreja, representada aqui pelos discípulos, porque nós não queremos ser a multidão, nós queremos ser discípulos de perto. Então a multidão fala que é João Batista, a multidão fala que é Jeremias, mas e nós? Qual é a revelação que nós temos carregado de Jesus, sabe? Essa é a pergunta que eu quero deixar para mim e para você hoje. Mesmo que a multidão fale coisas errôneas de Jesus, né? A gente vai trabalhar para minimizar isso, né? Mas mesmo que a multidão pense algo errado de Jesus, o que nós, o povo da fé, o povo de Deus, o que nós temos pensado de Jesus? Qual que é a revelação que nós carregamos acerca de Jesus? Porque Pedro, como diz aqui, ele é um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que revelou, né? Não foi um vídeo de YouTube, né? A gente está aqui no vídeo de YouTube, mas não foi nem um vídeo de YouTube que falou isso para Pedro. Não foi os burburinhos de Jerusalém que falaram isso para Pedro. Não foi o que a multidão falava. Não foi uma opinião alheia que falou isso para Pedro, mas foi uma revelação direta do céu. Então, será que nós temos carregado uma revelação direta do céu? Ou nós temos juntado aqui remendos do mundo, remendos de opiniões alheias para conjecturar quem o Senhor é? Então, se nós queremos ser uma igreja de autoridade, nós precisamos ter uma revelação do alto. Mas vamos continuar lendo aqui. Então Jesus no versículo 17 fala, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E olha o que Jesus responde para Pedro no versículo 18. E eu também te digo que tu és Pedro, né? Então nós temos ali Pedro mudando seu nome, né? Simão Barjonas. Esse Barjonas é uma alusão
porque Pedro era filho de Jonas, né? Esse bar tem essa conotação. Então não é só um Simão que vem de um contexto, agora ele tem o nome dele mudado, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, eu quero frisar duas coisas do versículo 18 aqui. É que sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu quero terminar aqui porque é Jesus que fala isso para Pedro. O que Jesus fala? Sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Qual a revelação? A revelação fresca. Essa pedra, né? A revelação fresca que Pedro tinha sobre Jesus. Então, muitas vezes a gente quer edificar a igreja em cima da opinião das pessoas. Então, a gente quer edificar a igreja em cima do que as pessoas pensam sobre Jesus, né? Será que Jesus é aquele que vai me dar um carro melhor? Jesus é aquele que vai curar as minhas enfermidades? E Jesus vai dar tudo isso, né? Jesus excedeu as obras de João Batista. Jesus excedeu as obras de Jeremias. Jesus excedeu as obras de Elias, né? Esses três homens que a multidão falava que eram homens legais, eles fizeram obras de Deus, né? Só que Jesus é muito mais do que isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar é: Jesus ele edifica a sua igreja não em cima do que as pessoas dizem, mas em cima de quem ele é. Então, se nós não temos uma revelação fresca de quem é Jesus vinda do Pai, e nós construímos em cima de remendos vindo dos outros, nós não edificamos a igreja. Nós edificamos talvez uma crença, mas a igreja não. E a igreja, ela não é movida apenas em uma crença humana, mas a igreja é uma convicção que vem do alto. Então, se a gente não tem uma revelação que veio do alto, nós não estamos edificando a igreja, nós não estamos sendo a igreja. Então, para a gente ser como Pedro aqui, discípulos de perto, né, edificadores da igreja, eu preciso ter algo fresco do Senhor. E a segunda coisa que o versículo 18 nos ensina aqui é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, eu quero terminar falando isso. São as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Essa igreja aqui que é edificada em cima de uma revelação fresca. Então não são as minhas portas, não são as portas da igreja que estão amedrontadas, não são as portas da igreja que estão com medo das obras do inferno, meus irmãos. Porque nós somos uma igreja que carrega autoridade, nós somos uma igreja que carrega a revelação do alto. Então não é sobre a minha porta estar prevalecendo ou não, porque a minha porta já está com o sangue do Cordeiro, né? Êxodo 12 nos ensina isso. Se eu sou um salvo, se eu sou um remido pelo Senhor, eu tenho o sangue do Senhor nos umbrais da minha porta. Então eu não preciso ficar com medo de quem vai entrar ou não na minha porta, de quem vai entrar ou não na minha vida, mas eu sou como um agente do Senhor, um embaixador do Senhor, que eu vou até as portas do inferno saquear o inferno, sabe? Porque pessoas que carregam convicção do alto, pessoas que carregam autoridade do alto, pessoas que edificam de fato a igreja, não andam de acordo com o que as pessoas dizem, a multidão diz, são pessoas que andam em autoridade. E essas pessoas que andam em autoridade vão saquear o inferno. Essas pessoas que andam em autoridade vão assumir o seu lugar de ataque. Essas pessoas que estão em autoridade, não é talvez o inferno prevaleça, não. As portas do inferno não vão prevalecer. Essa é uma certeza vinda do Senhor. E é uma certeza que pessoas que são convictas carregam. Então, eu quero deixar isso pra gente aqui, meus irmãos, que a gente possa ter uma revelação do alto. E em cima dessa revelação a gente vai ter autoridade. Em cima dessa revelação a gente vai saquear o inferno. Em cima dessa revelação as portas do inferno não vão prevalecer. Então, muitas vezes o que nos falta não são bons argumentos, mas é uma revelação fresca de quem o Senhor é. A minha oração é que você possa ser chacoalhado por uma revelação do alto. A minha oração é que você possa ser convicto não pelo que a multidão anda dizendo, mas pelo que o Pai te revelou, pelo que o Espírito te revelou, porque nisso é edificada a igreja e nisso as portas do inferno não vão prevalecer. Eu não sei quais são as portas do inferno que você tem que saquear, talvez seja algumas áreas dentro da sua casa mesmo, algumas áreas dentro do seu emprego, algumas áreas dentro da sua cidade, mas eu tenho certeza que com uma revelação fresca do Senhor, você vai saquear o inferno e você vai ser essa igreja cheia de autoridade que Deus está edificando. Que Deus possa abençoar a sua semana,
Que Deus possa abençoar a sua família. Não esqueça de curtir e compartilhar aqui. Manda para todo mundo, porque é nessa igreja que nós acreditamos. Até quinta-feira que vem.